Olá, olá pessoal. Fechar aqui. Tem alguém aí cantando alto, aí vai atrapalhar aqui. Senhores, uma pessoa me perguntou sobre a reencarnação. Vamos dizer, como é que poderia ser provado a reencarnação? Eu respondi, mas ficou meio incompleto, né? Respondi para a pessoa e agora me lembrei de fazer um vídeo sobre isso. Porque mais tarde é que veio assim, não sei se fui eu que pensei ou veio, né? Para começar já com essa explicação. Bom, a reencarnação. O que é a reencarnação, para quem não sabe, é voltar a viver num corpo material, corpo de carne, este corpo aqui, tá? Então, como é que a gente pode saber se isso é verdade, né? Vamos lá para o início da criação. Hoje sabemos, pela espiritualidade e pela Gênese Sagrada, também, de Umbanda, que nós fomos mineral, vegetal, algum tipo de animal, depois um elemental, e trabalhamos com as forças da natureza, e finalmente um corpo muito embrutecido. A gente chama assim, pronto, é o homem das cavernas, para depois ir evoluindo. Ora, quando é feita uma coisa, por exemplo, um mineral, tem um espírito, que é a inteligência do Pai, Mãe, Criador, desse Deus, que muita gente não entende e também ao mesmo tempo é um mistério, mas é Deus, quem é que faz essas coisas, né? Os extraterrestres também criam, mas veja bem, eles demoraram trilhões de anos, mais do que isso, para chegar a desenvolver, a descobrir, né, os engenheiros cósmicos a descobrir como manipular certas energias que vêm do Criador, dos deuses, né? Bom, então ele vai passar de uma fase de mineral para um vegetal. E aí? Vegetal, a árvore, a erva, a roseira, a espada de São Jorge, às vezes morre, né? A pessoa não rega, é descuidada, não há muito calor, morre. Aquela árvore, aquela plantinha, aquele mato, o pé de ora por nobres, a rosa medicinal, todos eles têm um espírito. Então, se vai passando de evolução para evolução, veja bem, vou colocar árvore, né? Como posso colocar uma roseira ou um pé de abacate, tá? Uma árvore, ela morre. Jogaram veneno na coitada e ela morreu ali de um dia para o outro. Que eu já vi isso também, jogarem e morrer, fica seca. O espírito desta árvore, ela tem que reencarnar para evoluir, para sair dessa, para sair de ser vegetal. Então, ela tem que ser um animal para evoluir, tá? E aí, depois de bilhões de anos, sim, porque isso não é
de um momento para o outro, tá? O espírito dela vai o quê? Reencarnar num animal. Mas antes de reencarnar nesse animal, essa mesma árvore já teve várias árvores. E de repente não foi mais uma árvore, foi uma trepadeira, foi uma planta de jardim, foi um girassol. Bom, então, tá. Então, o animal morreu. E ele vai ser animal muitas vezes. Pode não ser o mesmo animal, vai ser um outro, conforme a evolução. Bom, eu não sei qual o animal, na escala evolutiva do animal, qual é o mais evoluído. Eu não sei. Bom, então, dizem até, porque o cão é muito inteligente, eu não sei. Mas eu vejo os outros animais também muito inteligentes, elefante e outros. Bom, aí, de animal, um desses animais evoluiu tanto. Já é um animal mais pacífico, ele aceita até os outros animais. Como a gente vê na internet vários vídeos, né? Gato abraçando e lambendo o pintinho, o rato, né? Então é um animal já que evoluiu, que já tem amor dentro dele, ele aceita os outros animais. Bom, esse animal evoluiu, então não precisa mais ser animal, então ele vai ser um elemental. Aí depois de bilhões de anos, então é o mesmo espírito, passa para a outra fase. O que eu quero dizer com esta explicação? O espírito é o mesmo desde o primeiro plano da vida. Nós temos aqui na Terra 7 planos da vida. Então, desde o primeiro plano da vida, sempre é o mesmo espírito. O mesmo espírito vai habitar o símio, depois o homem das cavernas, depois como é que chama quando ele é mais evoluído, já anda em duas pernas. Agora, um detalhe é que, para que essa evolução seja mais rápida, quando o homem já é um homem das cavernas, veio extraterrestres da luz para mexer nos genes, para misturar um pouco, né, com o gene deles. Eles fazem lá o que tem que fazer, né, para que esses seres possam evoluir. E também colocam outros seres que não se comportaram bem em outros planetas, colocam aqui, e naturalmente esses seres são extraterrestres, mas colocados em corpo humano, eles vão transar com outros seres menos evoluídos aqui da Terra e vai misturar os genes, e os genes vai dar outra evolução mais rápida. Porque se ficar só esperando a evolução de Deus, vamos dizer, Deus fez o macaquinho, Deus depois bota ele, faz ele nascer no outro corpo, mas vai demorar muito. Então, para que a evolução seja mais rápida, os extraterrestres fazem isso. Então, senhores, reencarnação. Saiu do homem das cavernas e foi para um corpo melhor. Quando Jesus morreu, 3 dias depois, ele surgiu, ele apareceu. Está a prova da reencarnação. Reencarnou com uma técnica sumérios, porque o corpo do Cristo sumiu, né? O corpo do Cristo sumiu. E havia uma técnica, foi feita uma técnica para que ele até... Me parece que eu entendi isso, hein, gente? Se eu estiver enganada, que ele usou o mesmo corpo. Mas dizem quando ele apareceu que ele estava, né, até com as feridas. E me desculpem, mas foi o que eu entendi aí. Então, ele usou, mas isso também
a prova da reencarnação. O que ele quis dizer quando ele apareceu novamente? Que do outro lado existe a vida verdadeira, mas que a reencarnação. Os lamas do Tibete, eles fazem tudo para descobrir qual monge que faleceu no ano tal que vai reencarnar novamente, porque eles dizem que eles reencarnam novamente, né? E às vezes eles descobrem a criança que é o monge que nasceu novamente ali, tá? Reencarnação. Eu contei a essa pessoa que eu respondi o que eu passei na minha vida, né? Eu vou resumir. Eu estava passando mal, comecei a passar mal, tinha ido almoçar na casa de um parente, tinha me convidado, um tio meu. Eu tinha saído da faculdade, até vim a pé lá de um outro bairro até outro, longe pra caramba, mas eu vim para ver se melhorava, e cada vez a minha cabeça parece que estourava, não estava aguentando. Aí eu chamei o elevador, cheguei lá, comecei a passar mal e tudo ao mesmo tempo. Me senti entrar num túnel, me senti elevar para a porta do lado de fora, o barulho nos meus ouvidos, e fiz um esforço sobrenatural para voltar, porque eu disse, não, eu vou morrer, eu estou com 30 e poucos anos, não quero morrer. Isso prova que existe vida do outro lado. E se existe vida do outro lado, nós podemos reencarnar novamente. Que mais? Deixa eu ver se eu lembro também o que eu escrevi lá. Eu sou assim, negócio de memória, eu sempre fui assim. Deve ser defeito de cuca mesmo, de cabeça. Não é da idade piora, mas eu sempre fui assim. Deixa eu ver outro exemplo, outra coisa. Pois é. Bom, vou dar uns exemplos meus mesmo. Um dia eu estava com uma pessoa doente lá no hospital e a esposa dele morreu primeiro, infarto. 3 dias, quando deu conta que em 3 dias ela morreu. Teve outro infarto. E eu acordei de madrugada com a voz dela e eu senti que vinha da porta de entrada do quarto do hospital. Eu digo, fulana. Eu digo assim, eu tô sonhando. E virei pro outro lado dormir. Quando foi no dia seguinte, meu tio estava com a perna caída da cama do hospital, toda roxa. O espírito dela veio me alertar, fulana, só que ela me chamou em vez de dizer, olha teu tio, vai ver a perna. Eu não entendo isso, sabe? Porque me chamou, mas não disse o porquê. Então eu dormi. Vida do outro lado. Ela pode novamente reencarnar. Quando criança, que eu estava muito triste devido às coisas que morreu, né? Que eu falei. Me humilhava muito, falava dos erros dos meus pais e tal. Aí eu senti a mão aqui, como quem diz, calma. Já escutei uma voz quando eu atravessava a rua, cuidado. Então, existe. Só que eu não tenho aquela clarividência de ver, porque senão eu veria. Porque esse ser está no corpo que ele quer ou no corpo que ele quer mostrar, né? Também escutei o meu nome perto de um lugar onde jogam gatos.
Mas eu nunca liguei muito para isso, sabe? Eu digo, sei lá o que é, tá me chamando, mas para quê? No centro espírita também escutei alguma coisa. Disseram para mim, você também não é grandes coisas. Quer dizer, tinha que evoluir, certo? E uma das provas também é quando um médium canaliza e quando esse, nós chamamos de espírito, que é um ser, né? Se mostra ali no corpo que ele quer da última reencarnação ou de alguma outra reencarnação, calor, ou conforme ele quer. Esses espíritos que vêm e canalizam, que estão ali do lado, chamamos guias, eles têm um corpo, tá? É que o corpo é diferente. Estão reencarnados, vamos dizer, num outro corpo. Mas a gente não tem a evolução necessária para ver. Eu não tenho. Eu lembro que num centro kardecista, espiritualista, mas seguia o kardecismo, quando eu estava dando passe, uma médium que via, porque lá não incorporava, quer dizer, ela tinha a clarividência assim, olhava e via. Não precisa incorporar. Essa que eu chamo, né, verdadeira clarividência, né? Não é que a outra que incorpora não seja verdadeira, mas ela não depende de um guia para ver, né? Ela viu dois seres baixinhos. Um me empurrava para um lado e para o outro, porque eu tinha dificuldade em ficar em pé, dando passe por causa dos meus joelhos. Às vezes eu perdi um pouco assim, o equilíbrio. E ela disse, ei, tem dois seres aí, um do lado, outro do outro, fazendo assim, um joga para um lado, outro joga para o outro. Interessante, né? Deixa eu ver. Então, vêm seres informar em canalizações de médios canalizadores, ou médios também psicografam, falar da vida, né? Da vida que aconteceu depois que eles morreram aqui, da passagem pelo umbral, ou de outros que foram diretos assim para um lugar bonito, outros não, outros passaram uns maus bocados. Então, é porque a vida continua, porque se ninguém aparecesse para dizer essas coisas, então a gente morria de vez, acabava, mas não acaba. Então isso também é uma prova que a gente reencarna. Não sei se eu estou me fazendo entender, dando este exemplo, mas certo? A vida continua. E por que é preciso reencarnar? Para evoluir. Então, algum ser, não sei se era das trevas ou da luz, estava lá no centro espírita, não sei, mas falou na minha mente. Você não é grandes coisas. Então, isso mostra o que eu tenho que evoluir. Isso já foi há muitos anos. Devo já ter evoluído um pouquinho assim, um pouquinho. Porque a gente faz um trabalho espiritual, dá informações para as pessoas, porque a gente está sabendo, então dá, não quer dizer que a gente seja evoluída, tá? Aprendam isso, tá? Não quer dizer nada. Então a reencarnação é justamente para isso. Cada um de nós tem um karma. Uma pessoa tem um karma que era muito fofoqueira, então tu vai ter que reencarnar e provar que não é mais fofoqueira. Então vamos botar lá no lugar e fazer acontecer alguma coisa que ela tem que saber, tem que fechar a língua, tem que costurar a boca, não pode falar para ninguém. E aí ela vai e faz fofoca.
começa a falar. Então, não evoluiu. Agora, se ela não falar, o espírito dela talvez vá lembrar a ela, olha, não fala para ninguém. Ou o espírito está ali do lado dela, protetor, não fala isso para ninguém. E aí, se ela não falar, ela evoluiu. E se ela só tinha esse erro, a próxima reencarnação, ela vai para um lugar melhor. Certo? É assim. Os criminosos, os pedófilos, isso aí vai ter muita reencarnação. Os seres esses seres aí, donos das guerras, eles vão ficar aprisionados durante milhões de anos, ou mais bilhões de anos. Bilhões. Até ter o direito de reencarnar onde a espiritualidade ou Deus permitir e achar que é melhor. Ou vai começar tudo de novo, ser um mineral, vegetal, ou vai ser colocado num corpo símil, num planeta muito, mas muito primitivo, mais primitivo que isso aqui. É um planeta que você está com sede e vai andar quilômetros até chegar a encontrar uma água suja. Vai ter tempestades, vai ter animais violentos que são capazes de pegar aquele ser, estraçalhar em 1 minuto, ou engolir ele inteiro. Dinossauros, tipo esses bichos grandes, né? Porque planeta primitivo vai ter animais primitivos, futuros seres humanos. Aqui é dual, né? Aqui esta dimensão é dual. Tem animais pacíficos e tem animais violentos. E o homem, o ser humano, ele maltrata os animais mais pacíficos, né? Boi, cavalo, vaca, veado, etc. Cães, gatos. Porque o percentual de pessoas que cuidam desses animais e tem amor de verdade, muita gente cuida, mas não tem amor não. Muita gente dá comida, cuida e maltrata ao mesmo tempo. Então o percentual dessas pessoas que salvam os animais e que criam os animais, mas com amor, é muito pouco. Muito pouco mesmo. E eu gosto sempre de dizer que nós já fomos animais, algum tipo de animal, para ver se esses verdugos despertam e não maltratem esses bichos. Vou agora falar, ainda para explicar mais sobre a reencarnação. Quando a gente morre é a nossa primeira morte, mas existe a segunda morte. A segunda morte é por alguns motivos, o ser que desencarnou, né, que morreu, vira, depois de muito tempo, não é logo de imediato, né, vira um espírito ovoide. Ele está vivo. Mas antes dele ser um ovoide, ele vai passar por uma fase que ele fica dentro de um casulo, que é o material do próprio perispírito que ele perdeu, pelas coisas que ele fez ou pensou, ele perdeu o perispírito pro etérico, essas coisas, né? esses corpos, né, etéricos, perdeu tudo. Então ele vira um ovoide. Mas antes de virar um espírito ovoide, ele, numa das fases, ele se envolve no casulo dessa matéria aqui, desses despojos do perispírito, e aí vira um animalzinho. Pode ser um peixe, pode ser um lagarto, um tipo minhoca, e fica assim.
durante muito tempo e depois se autotransforma num ovoide que vai ser utilizado pelos magos negros. Nos laboratórios, lá nos lugares onde são colocados esses ovoides, são espíritos, né? Uns têm pouquíssima consciência. Outros têm um pouquinho mais, perdem, né? Aí um belo dia, daqui a anos, agora devem estar sendo resgatados, porque é o último ciclo na Terra, né? Aí os extraterrestres vão lá com médiums desdobrados, ou médiums que estão do outro lado, vão lá resgatar para limpar, fazer uma limpeza num líquido lá, aí depois para dar o choque anímico dentro de uma mulher, né, no útero de uma mulher, encarnada ou desencarnada, para depois reencarnar novamente. Mas vai ter que reencarnar aonde? Numa terceira dimensão como esta? Não. Vai ter que reencarnar num dos planetas primitivos que o Deus já fez. O Criador não para de criar. E os extraterrestres também criam, né? Então, tá aí, tem que ter muitos planetas primitivos, porque, ó, assim, de gente evoluída. Bom, gente, eu acho que já foi suficiente, né? Espero... Assim como essa pessoa me perguntou, deve ter muitas pessoas, né? Querendo fazer a mesma pergunta. Então, já fiz o vídeo para ir em frente. Espero que ajude muita gente aí. Paz e luz a todos. Tchau, tchau.